Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Investigador Pode Mais. É o podcast do Sindipol. E eu, investigador Emerson Oliveira, conduzirei esse programa hoje com a presença da nossa convidada, a doutora Daniela Avelar, que é advogada e especialista em crimes digitais. Olá, obrigada, Emerson, pelo convite. É uma honra estar aqui, estar participando desse podcast que é tão importante para toda a sociedade, né? E não só em crimes digitais, mas na questão digital como um todo. Eu estou presidente da Comissão de Direito Digital da OAB Minas Gerais, sou professora de Direito, como você disse, advogada também, e espero contribuir muito para esse nosso bate-papo aqui. Obrigado, doutora Daniela, é professora, né, pela presença aqui. E hoje nós vamos falar desse tema que é muito importante, que é a gente falar sobre as fake news, sobre os crimes digitais, como a Polícia Civil tem enfrentado essa crescente desses crimes e como a população também pode se precaver e onde que ela vai caso seja vítima de algum crime dessa espécie. Perfeito. E para começar, doutora Daniela, eu gostaria que a senhora dissesse aí para a nossa população, para o povo mineiro, como que tem sido a proliferação desses crimes no nosso estado, no Brasil também como um todo, porque a gente sabe que o estado é só uma parte dessa criminalidade que vem acontecendo, que a gente sabe que muitas vezes o autor do crime ele não está no estado, ele não está na cidade próximo da vítima. Como que é o enfrentamento desse crime, como que é feito para a população se precaver sobre isso e como que a senhora vê no dia a dia, tanto na advocacia quanto lecionando, né, para as pessoas todos os dias, para os seus alunos, como que é feito esse enfrentamento diário a essa criminalidade? Perfeito, Emerson. Nós vivemos em um país em que ocupa o topo do ranking dos brasileiros que estão mais conectados, né? O Brasil é o segundo país nesse ranking feito pelo governo federal, o último censo que eles disponibilizaram. Em contrapartida, nós também temos muitas situações ruins, né? A tecnologia veio para nos ajudar, o digital veio para facilitar a nossa vida, nosso cotidiano, mas nós temos aí muitas coisas ruins que estão acontecendo. A exemplo disso, a criminalidade. Criminosos têm se aproveitado desse tempo de conexão das pessoas, que hoje as pessoas, um ser humano médio como ele fica uma média de 9 horas conectado. Ele se aproveita disso, dessa distração, dessa vulnerabilidade, dessa falta de conhecimento, né? Porque a gente vai falar um pouco de analfabetismo digital aqui hoje, mas infelizmente esses criminosos eles se aproveitam disso para ter aí ganhos patrimoniais. E esses crimes são das diversas formas, né? Desde crimes sexuais, desde uma questão patrimonial mesmo, e pode gerar vários impactos. Sobre o enfrentamento disso que a gente tem enquanto Comissão de Direito Digital da OAB Minas, enquanto advogada, enquanto professora, é trabalhar a conscientização, porque eu não vejo outra alternativa a não ser essa, a não ser conscientizar, a não ser ter ali políticas públicas que investem nisso, para que a população tenha mais conhecimento. Porque a partir do momento que ela está ali, vulnerável, inserida naquele contexto da internet, ela precisa ter ciência do que pode acontecer com ela. E quais ali são os riscos, né? Quais ali são as situações que podem vir a acontecer. E dentro dessa linha, doutora Daniela, quais são os tipos de crimes mais comuns que são aplicados na internet e quais são as repercussões desses crimes? Isso é uma questão mais financeira ou somente financeira ou envolve outros aspectos dentro desse crime? Porque a gente vê que muitas vezes a população ela sequer faz o registro dessas ocorrências desses crimes. Então, gostaria que a senhora dissesse aí para nós. Ótimo. Emerson, os crimes cibernéticos cresceram em 16% a 20% nos últimos anos. O contexto pós-pandemia veio em 40%, desculpa. Mas agora, de 2024 para 2025, 16% a 20%, de acordo com o último censo do governo federal.
Mas eles não conseguiram mapear quais são os crimes que mais acontecem e quais são as populações mais vulneráveis. Nós sabemos que o prejuízo é maior para aqueles que são idosos e para aquelas crianças e adolescentes. E aí, falando de criança e adolescente, eu tenho desde um crime sexual, uma sextorção, por exemplo, onde aquela adolescente tem uma conversa íntima, uma conversa com conteúdo de nudez com aquele criminoso que se passa muitas vezes por criança e adolescente para conquistar a confiança daquela vítima. E aí, quando vê, eu tenho uma situação de crime e pode gerar até mesmo o autoextermínio dessa criança ou desse adolescente. Ir aí para uma situação muito mais grave. Já para um idoso, eu tenho questão patrimonial, por exemplo, né? Golpe do Pix, golpe do boleto falso, golpe do falso advogado, porque infelizmente tem acontecido muito. Até da Defensoria Pública eles têm aplicado golpes também. Sequestro falso, né, que antigamente foi uma bomba disso, hoje ainda acontece em menor escala, mas acontece. Mas a gente percebe que não existe um mapeamento de quais crimes acontecem mais. Nós temos todos na mesma proporção, com prejuízos das mais variadas formas, inclusive psíquicos e psicológicos. Mas sobre a questão de denúncia, muitos não denunciam, Emerson, achando que não vai acontecer nada, achando que não tem como rastrear, achando que não tem como descobrir. E aí, até trazendo algumas questões que a gente lida lá no escritório, hoje nós temos muito também, e aí falando de uma população que não é nem adolescente nem idosa, está ali entre 20 a 40, 45 anos, do estelionato sentimental. Hoje acontece muito isso. E aí chega até o escritório com essa queixa, às vezes com vergonha porque caiu nesse tipo de golpe, e aí a gente, né, toma todas as medidas para tentar resolver. Mas sempre denunciar é uma importante iniciativa para a gente conseguir mapear, inclusive, né? E a polícia correr atrás ali desses criminosos. A gente vê muito, né, doutora, a falta de estrutura na hora de fazer essas investigações. Quando a vítima chega ali na unidade policial, na delegacia, para poder fazer a denúncia desse crime, ela acaba se deparando literalmente com a dificuldade na investigação, porque a gente tem visto, eu, por exemplo, sou investigador de polícia, a gente está ali na ponta o tempo todo, então a gente vê os crimes acontecendo, a evolução do crime, principalmente hoje com o advento das inteligências artificiais, e o que a gente vê é que, infelizmente, a polícia não tem acompanhado essa tecnologia. E não tem acompanhado por quê? Por falta de investimento estrutural nessas, né, na instituição que faz a investigação, que é a Polícia Civil, e a gente não vê o investimento ali por parte do Estado nas novas tecnologias para investigar, inclusive em pessoal, em qualificação, e a gente vê esse desafio. E aí eu pergunto para a senhora que lida diretamente indo nas unidades policiais para, né, representar os seus clientes, o que a senhora vê, além disso que eu falei, dentro da unidade policial, essa dificuldade para se chegar ao autor do crime digital? O que eu vejo? A deficiência ela vai desde o atendimento. Porque uma pessoa, uma vítima que chega numa delegacia sem acompanhamento de advogado, o atendimento é diferente. E nós temos aqui em Belo Horizonte uma delegacia especializada em crimes cibernéticos. Todas as vezes que a gente chega lá, a gente percebe essa dificuldade de estrutura, sabemos, né? A gente não pode ignorar, porque precisa de investir. Será o bem de toda a sociedade se a gente investir na estrutura de investigação da polícia. E até por conta desse sentimento de impunidade é que motiva os criminosos, então a gente precisa combater isso. Mas a questão vai desde um atendimento, uma conscientização, um estudo. Há alguns dias eu estive na delegacia aqui de Belo Horizonte e o inspetor me disse que lá não era o local para fazer aquele tipo de boletim de ocorrência, porque não era crime cibernético, mas era. E aí eu tive que explicar a ele que manipulação de foto, porque era uso de IA para manipular foto verdadeira. E colocaram as meninas nuas. E aí eu tive que explicar a ele que manipular foto verdadeira com IA é crime cibernético. O Código Penal prevê esse tipo penal.
E aí ficou tudo tranquilo, mas assim, é uma dificuldade que a gente vê que se a pessoa tivesse desacompanhada, ela teria ido embora para casa. Porque de antemão ele já falaria, não, não é aqui, vai em outra delegacia. Então a gente percebe essa deficiência, é um trabalho de todos, né, dos advogados, da OAB em si, da própria polícia, do Estado. Então a gente precisa se unir para tentar trazer uma melhor estrutura para a Polícia Civil. Porque é a partir da Polícia Civil que a gente vai conseguir investigar. Né? A gente sabe que tem alguns investigadores particulares que conseguem localizar, mas é muito caro. É para situações em que realmente a pessoa tem um dinheiro para investir. E se for falar da população que é vítima de crime virtual, a maioria não tem. Então, eu preciso da polícia agindo para eu tentar evitar esse tipo de situação. E aí, doutora Daniela, o ponto que a senhora chegou é a falta de investimento, né? Literalmente, aquele preparo, às vezes, do policial ali na hora desse atendimento da sociedade. É a falta de investimento que a gente fala, né? É preciso a preparação do servidor, não basta ele estar ali como policial, ter passado por uma formação, é necessário, principalmente, né, na área digital, na investigação de crimes cibernéticos, que é o desenvolvimento e o aperfeiçoamento constante desse policial por parte do Estado. Né? A multidisciplinariedade que a gente fala da formação e do conhecimento dos investigadores de polícia para que eles possam conseguir desenvolver uma investigação, literalmente, que vá resolver o problema do cidadão e que ele vai conseguir acompanhar, né? Tanto o investimento na formação, quanto também o investimento em novas tecnologias. Sim. A gente, né, a Polícia Civil, nós temos visitado muitas unidades da Polícia Civil. Eu vou fazer 16 anos que eu sou investigador de polícia. E eu visito as unidades, tem computadores que quando eu cheguei já estavam na unidade da Polícia Civil. E hoje eles estão lá do mesmo jeito. E a gente não tem tecnologia para conseguir desvendar esses crimes. E aí, o que a senhora está falando aí é que a gente precisa de quê? De investimento em infraestrutura, em tecnologia na Polícia Civil que faz a investigação. Sim. Porque, principalmente com relação a crimes cibernéticos, né, é mais difícil de prevenir esse crime, que às vezes o cidadão que está ali vagando dentro da internet, que está ali literalmente caminhando dentro da internet ali, que não tem muito conhecimento, a facilidade dele cair num golpe é muito grande. E aí, o que a gente precisa? Primeiro ponto é denunciar. E aí denunciar, e eu falo também, gente, é cobrar também para que a investigação seja feita. Que um dos nossos papéis também, enquanto entidade sindical, é cobrar sim, é cobrar melhoria, cobrar estrutura, porque para a polícia conseguir investigar, para a polícia civil conseguir investigar, que é muito importante deixar claro aqui também, gente, que quem faz a investigação criminal é a Polícia Civil. A Polícia Militar, ela é uma instituição que faz a prevenção criminal, o policiamento ostensivo, né, doutora? E a Polícia Civil é que faz a investigação criminal. Então é muito importante que a população saiba isso, entenda isso para que a gente possa cobrar investimento do governo. E aí, dentro dessa linha, doutora, eu gostaria de perguntar à senhora se a legislação que a gente tem hoje, a LGPD, o Marco Civil da Internet, sim, isso atende hoje aos critérios que a gente precisa para a gente poder fazer essas investigações de qualidade e poder conseguir chegar tanto a esse indivíduo que cometeu o crime, ou então punir, ou então prevenir para que esse crime não aconteça? Bom, dizer que é terra sem lei não cabe mais, né? Porque temos legislações, são aplicáveis, mas ainda assim elas precisam de melhorias. Por exemplo, nós teremos a reforma do Código Civil, onde nesta reforma terá um capítulo específico sobre o direito digital. Isso é um ponto positivo que o legislador trouxe. Temos também a discussão lá no Congresso Nacional sobre o marco regulatório de uso de redes sociais, que pode ser aprovado também a qualquer momento. Isso também é importante para prevenir alguns crimes. E temos também o marco regulatório do uso de inteligência artificial. Discutindo essas leis que ainda estão para serem aprovadas, nós teremos um cenário
saudável, vamos dizer assim. Mas com o que tem hoje, que é o Marco Civil da Internet, a LGPD, a própria Constituição Federal, o Código Civil, o Código Penal, nós ainda temos algumas falhas essas que o Poder Judiciário não está conseguindo suprir, né? A gente precisa ir... É importante o papel da advocacia justamente para trazer esse entendimento. Mas, o Emerson, nós, com o cenário que a gente tem hoje, a gente precisa de melhoria. Porque tem avançado, o direito ele precisa acompanhar a sociedade, não tem como mais ficar impune. Né? Em 2024, tivemos o aumento do cyberbullying, por exemplo. É uma tendência do nosso legislador a gente ter uma punição maior para crimes cibernéticos, porque a propagação dele é muito maior, o dano é muito maior e a dificuldade de se encontrar o criminoso também. Então, eu preciso entender esse cenário, essa realidade, para colocar também leis que coíbam isso, né? Que reduzem esse tipo de situação. É algo que a gente vê no dia a dia, até a dificuldade, a gente que trabalha diretamente na investigação, quando você precisa de uma quebra de IP, quando você precisa de saber os dados daquele indivíduo que está ali agindo secretamente dentro da internet, a gente tem uma dificuldade imensa, doutor, em ter essa resposta também do Poder Judiciário. E aí a gente vê, né, que esbarra sempre onde? Na legislação. Isso, exatamente. Até o artigo 19 e 20 no Marco Civil da Internet, que fala sobre a inviolabilidade das comunicações, foram declarados parcialmente inconstitucionais pelo STF na semana passada, né? Onde trouxe aí uma interpretação maior. Trouxeram várias variáveis de interpretações. Só que é o STF. Eu preciso de um poder judiciário todo alinhado nesse sentido, desde a base. E também de uma legislação que atenda essa necessidade, né? Sim, e dentro da investigação criminal, como a gente falando, né, dessas dificuldades, o que a senhora vê como a maior dificuldade hoje para a Polícia Civil poder fazer essas investigações criminais e chegar até esses criminosos? A senhora vê mais da questão do ponto estrutural? A senhora vê mais que é uma questão de legislação? Conte para nós, a senhora, na vivência do dia a dia, não somente da legislação, mas a vivência do dia a dia da senhora como advogada, né? A senhora que já falou sobre levar o cliente na delegacia e às vezes ter uma informação ali meio desencontrada ali por parte de quem está atendendo. Então, o que a senhora vê hoje que é a maior dificuldade da Polícia Civil para fazer essa investigação? Sim, posso falar que é um pouco de cada? É um pouco de estrutura, pouco de estrutura. É a questão do respaldo legal também, né? Que a gente sabe que a Polícia Civil precisa ter um respaldo legal para tomar qualquer tipo de atitude. É um poder judiciário que precisa ser mais incisivo e atender esse tipo de necessidade também. Mas é uma população que precisa ser mais informada. É um todo. Né? Nesse momento, não vale apontar o dedo e dizer que a culpa é só de um. É de todo mundo que está envolvido, inclusive dos advogados, que precisam se capacitar, se qualificar para atender esse tipo de demanda, porque a gente percebe muita gente que às vezes não entende nada e vai lá e faz aquela recepção, né, daquela vítima e passa orientações, inclusive, equivocadas. Porque no digital, Emerson, o cronômetro ele é muito rápido. Então, quanto maior o tempo, pior é para a vítima. Então, você precisa ter ali a expertise dessa área para, de fato, conseguir fazer esse atendimento. Então, eu diria que é todo o conjunto. Não é só a Polícia Civil, não é só o Poder Judiciário, mas é também a população, que muitas vezes cai em golpes que poderiam ter sido evitados, né? Eu costumo dizer que, às vezes, tem golpe que a pessoa cai por oportunismo, porque ela viu uma oportunidade de ficar rica e não existe dinheiro que cai do céu, né? Não existe... eles até têm aquele estado, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Né? Eu costumo dizer muito isso, e eu falo isso com os meus clientes abertamente. Viu a oportunidade de se enriquecer, foge, porque é aí que eles pegam. Então, seria uma junção de tudo, para a gente realmente entender essa dificuldade que a gente está vivendo hoje. Mas eu tenho uma visão positiva sobre isso. Eu acredito que a tendência é melhorar, né? Porque a gente precisa dos problemas para aprender ali como resolver, quando resolver, de que forma.
E com o passar do tempo a gente vai ter uma melhoria sobre isso. A gente tem, né, realmente visto cada dia mais informação, né, até mesmo pela própria conjuntura da internet, pelos crimes que vem acontecendo. Embora a gente vê pouca informação do poder público, porque aí eu vejo que tem que ser uma política de Estado para poder Sim. informar mais a população, mas ainda assim a gente vê que a população vem se informando mais, principalmente quando acontece, né, alguma coisa e vai até uma delegacia e procura para poder fazer o registro da ocorrência e é informado ali pelos investigadores de polícia, por aquele policial que está atendendo eles ali na ponta, acaba disseminando isso mais que no boca a boca. E aí, doutora, eu pergunto para a senhora, doutora Daniela, qual que é os sinais de alerta que a população deve ter, o indivíduo deve ter na hora que ele está prestes a cair no golpe ou aquilo pode ser um indicativo de um golpe que tem alguém tentando aplicar nele? Quais são esses principais indicativos de alerta? Sim, eu costumo... Porque aí a gente teria vários perfis, né? Mas eu costumo dizer que sempre desconfia de quem está na internet. Se você não conhece a pessoa, né? Aí falando para um estelionato sentimental, por exemplo, ou para algo voltado para criança e adolescente, se você não conhece a pessoa presencialmente, nunca teve nenhum tipo de contato, desconfie. Eu sei que a gente vive numa era globalizada em que é muito bom, né, a gente conversar com alguém lá dos Estados Unidos, lá da China, Europa, é muito bom. Isso é importante, mas eu tenho que desconfiar, porque ali pode ser uma pessoa que é um criminoso. Agora, sobre os sinais, sempre evitar propostas, né, irresistíveis. Por exemplo, pague esse boleto aqui que você vai ter ali um retorno de 10 mil, de 20 mil. O golpe do falso advogado, por exemplo. Eles entram em contato e falam, não, para você ter acesso ao seu alvará, você precisa fazer um Pix de tantos mil para mim, se passando pelo advogado. E eu brinco, Emerson, que eles têm dificuldade de pagar pra gente, que é verdadeiro, e paga pro falso, né? Mas assim, brincadeira à parte, desconfie, se não é o contato oficial do advogado, não passe nenhum tipo de informação. Ou se é uma empresa que você está ali negociando, que nós já tivemos casos assim também, às vezes pagou Pix falso, boleto falso. Se qualquer tipo de dúvida, não. Se em algum momento da conversa ali percebeu algo que não bate com o rotineiro, com o costume, não, é golpe. E nós precisamos investir nisso, porque as pessoas caem na distração. As pessoas caem, às vezes, por mero, como eu já disse, oportunismo. Ou cai porque, enfim, não tinha ali, não observou o que estava clicando, foi lá, entrou e acabou caindo naquele golpe. Então, tomar esse tipo de cuidado. E, na dúvida, é golpe. Sempre assim, essa máxima. A gente vê, né, a senhora comentou aqui, né, o estelionato sentimental, né? Esse é um caso muito grave que a gente vê, principalmente, né, no meio das... Pelo menos quem denuncia mais são as mulheres, né? As mulheres, muitas vezes as mulheres mais velhas, mas os homens também mais velhos, às vezes viúvos ou solteiros, que acabam caindo nesse estelionato. Ou casados, né? Ou casados, né? Esses aí que não contam mesmo, né? Esse aí não pode, não. Esses aí não vão denunciar nunca, né? Então, quando a gente vê essa situação acontecendo, esses indícios acontecendo, a gente vê a vulnerabilidade da internet e também a gente percebe a vulnerabilidade, às vezes, da própria pessoa, né? Que está ali conversando com alguém que às vezes não conhece e que falta um aprofundamento maior. E a maioria dos casos, eu lembro especificamente de um caso que a gente teve, onde uma senhora acabou caindo no golpe e de uma pessoa supostamente de fora do país, que estava vindo para o país, mas tinha uma fortuna para poder transferir para ela. E aí entra naquilo que a senhora disse anteriormente, que a vontade de ter vantagem fácil, né? Isso. E aí, quando você tem essa vontade de ter a vantagem fácil e acha que vai ganhar alguma coisa, é onde os riscos aumentam. Então, acabou transferindo uma quantia exorbitante. E aí, quando a gente for olhar, era um estelionatário aqui do país mesmo, mas que, infelizmente, nós não conseguimos, né, até mesmo pela unidade, por ser uma delegacia, uma unidade diária, a gente não conseguir chegar
nesses indivíduos pelo quê? Por essa falta aí de estrutura, essa falta de tecnologia. Sim. E aí, mais uma vez, eu pergunto para a senhora, qual que é o recado que a senhora dá para essas pessoas, principalmente essas possíveis vítimas de estelionato amoroso? Qual o recado aí para a senhora dar? Qual que é o alerta que a senhora Depois vai que dar já para caiu eles? ou antes? Antes de cair. Tem que ser antes, né? É importante que seja antes. Se for antes, não confie, né? É muito melhor o tete-a-tete, o encontro. Ainda assim, ainda temos golpes, né? Mas quando a gente prioriza esse encontro presencial, essa escuta, uma ligação de telefone, é melhor. Você consegue conhecer mais a pessoa e evitar de fazer Pix, né? Pagar valores de antemão. Hoje em dia, gente, ninguém faz isso. Como é que uma pessoa chega e pede? Como que é, né, o modus operandi? Eu tô passando uma dificuldade, eu preciso pagar um boleto, vou ficar sem aluguel, vão me expulsar. Não acredita, é cada um por si, né? A pessoa, ela vai, ela consegue se virar. Se ela se virou até o dia que te conheceu, ela vai conseguir se virar, né? Então, não confiar e evitar fazer qualquer tipo de transação financeira até ter aquela confiança da pessoa. Agora, se já caiu, Emerson, é realmente tomar aí as medidas administrativas e judiciais para tentar recuperar o prejuízo, que infelizmente é mais difícil, mas em alguns casos a gente consegue, principalmente a depender da vulnerabilidade da vítima. O banco, por exemplo, pode ter responsabilidade, a depender da situação. Então, é importante. Caiu, vai atrás de um advogado, procura um especialista, né, para ter esse acompanhamento, vai até uma delegacia. Quanto mais rápido, melhor, porque o tempo ele está em desfavor. Mas, assim, não deixe para lá, porque esse deixar para lá só motiva a pessoa a pegar outras vítimas, né? A aplicar ali outros golpes, infelizmente. E aí, doutora Daniela, a gente vê a importância, né, dessa parceria literalmente uma parceria da população com a Polícia Civil, que é quem vai fazer a investigação. E, lógico, procurar um bom advogado, né, um especialista na área, para que a gente, até mesmo para que instrua essa vítima, como que ela vai, qual a unidade da Polícia Civil que ela vai, porque, infelizmente, a gente, por essa estrutura precária, a gente sabe que nem todas as unidades da Polícia Civil conseguem fazer as investigações. Então, esses crimes acabam desaguando sempre aqui, e aí deixar aqui já o local para vocês procurarem, viu, gente? Caso caia num golpe, que é o Departamento de Investigação de Crimes contra as fraudes. Então, lá nós temos a delegacia especializada em crimes cibernéticos. Isso. Francisco Salles, que fica, né? aqui na Francisco Salles, logo ali debaixo do viaduto. Então, muito importante a população ter esse conhecimento. E por mais que a gente não tenha, a Polícia Civil não tenha uma condição de investigar todos os crimes, que isso aí infelizmente é impossível, mas não deixem de procurar. E aí, gostaria que a senhora também dissesse aí qual que é essa importância da denúncia, essa importância da parceria da população com a Polícia Civil para fazer essas investigações. Sim, é importante que denuncie sempre, independente do golpe, do valor que sofreu, até para conseguir rastrear, porque esses criminosos, eles têm um modus operandi parecido. E a partir do momento que a polícia entende isso e rastreia, ela consegue evitar novas vítimas. Então, sempre denunciar, né? A polícia, como você já deu o endereço, a delegacia especializada em Belo Horizonte, mas se na sua cidade não tiver, procure uma delegacia mais próxima, porque eles com certeza vão passar ali todo o atendimento, toda a orientação, mas é aproximar, porque não tem como a gente ir por outra via. Precisa da atuação da polícia, precisa de uma assessoria jurídica e precisa desse alinhamento da população. Porque, né, senão vai virar estatística e não vai acontecer em nada, vamos dizer assim, né? E a pessoa, ela, além daquele prejuízo financeiro, ela ainda pode ficar com um sentimento de impotência, que a maioria deles me falam isso, né? Eu estou num sentimento de impotência, porque eu fui bobo e caí. Pois é, se você caiu, já não tem mais como voltar atrás. Então, vai na delegacia, denuncia, entrega todo o material,
né? Porque aí você consegue evitar que outras pessoas caiam, por exemplo. E a importância da denúncia, né, doutora Daniela? Não, é literalmente para pelo menos a gente ter a estatística Exato, criminal. Porque exato. quando não se denuncia, não tem como o poder público saber, não tem como a Polícia Civil ter conhecimento que esse crime aconteceu e não tem como a gente fazer a investigação. Então, a importância dessa denúncia, ela é extrema. Sim, e a estatística, ela gera política pública. Nós vivemos numa sociedade, como eu disse lá no início, analfabeta digital. E a gente só vai ter investimento em política pública para combater esse desconhecimento no digital se a gente tiver estatística, se a gente tiver uma necessidade provável. Né? Exatamente. Então, se você desconfiou que é golpe, vá a uma delegacia da Polícia Civil, faça a denúncia. Se você caiu no golpe, procure um advogado especialista na área. E está aqui a doutora Daniela Velar. E vá a uma delegacia da Polícia Civil, vá à unidade da Polícia Civil mais próximo da sua residência e faça o registro, viu, gente? Deixando aqui bem claro que todas as unidades da Polícia Civil, ela faz o registro. Sim. Não necessariamente ela vai fazer a investigação, muitas vezes pela especificidade do crime, mas o registro vai fazer e ali os investigadores de polícia vão orientar em qual local essa vítima vai ter que procurar. E aí eu quero dizer para você aí, cidadão, principalmente que caia num golpe, né, o estelionato amoroso. Ô, gente, não tenha vergonha, não. Não tenha vergonha, faça a denúncia, procure a unidade da Polícia Civil mais próxima e faça essa denúncia. Caso você, né, não se sinta confortável, procure um advogado especialista na área para ir com você e te acompanhar. Pode ter certeza que você vai ser muito bem acolhido. Tá? E eu gostaria aqui, doutora Daniela, que a senhora deixasse aqui, né, uma mensagem final. Qual que é a mensagem que a senhora gostaria de deixar tanto para a população que está nos acompanhando o podcast, o Investigador Pode Mais, qual que é essa mensagem que a senhora quer deixar para ele, se ele quer, quando ele necessitar fazer uma denúncia, ou caso ele desconfie de um crime, ou algo mais que a senhora queira colocar, e aí também, né, para que chegue essa denúncia à Polícia Civil, para que isso possa ser investigado. Então, deixa uma mensagem final para todos, para que todos, inclusive, conheçam o trabalho da senhora melhor, né, o que a senhora vem desenvolvendo à frente da comissão na Ordem dos Advogados do Brasil, aqui na seção de Minas Gerais, para a gente, né, para o pessoal conhecer mais esse trabalho da senhora e também ter mais contato e saber como vai fazer esse tipo de denúncia ou então procurar para se prevenir para que o crime não aconteça. Perfeito. A mensagem final é que a tecnologia é muito boa, a gente tem que usá-la mesmo, mas com cuidado. Né? Ela não pode substituir o meu contato físico, substituir a minha rotina. Ela tem que ser uma auxiliadora. E realmente desconfiou, na dúvida, é golpe. Na dúvida, não faça transferência, na dúvida, não faça o Pix, na dúvida, não pague aquele boleto, porque é muito mais difícil depois recuperar. Se caiu em um golpe, infelizmente foi vítima, é realmente procurar um advogado especialista na área e procurar a delegacia de polícia civil, que é a responsável por fazer a investigação aí da sua cidade, ou se for aqui em Belo Horizonte, temos a delegacia especializada na Francisco Sales, que tem um atendimento muito importante, muito bom e preparado. E realmente, gente, é trazer essa conscientização. Desconfiar de oportunismos financeiros, né? Desconfiar de pessoas que nunca viu na vida, que nunca abordou digitalmente e ter ali uma consciência de que a qualquer momento pode ser vítima. E isso, Emerson, não escolhe diploma, tá? Isso pode ser qualquer profissional, qualquer pessoa, qualquer idade, qualquer tipo de situação você pode cair, infelizmente. Nós estamos suscetíveis a isso. Se caiu, denuncie. E também vou deixar aqui o nosso Instagram para vocês seguirem. Vocês podem seguir o meu Instagram, que é Daniela, com 2L, avelar.dv, e lá eu divulgo o trabalho da comissão. Na comissão a gente tem alguns, porque a OAB tem esse papel social também, né? Então a gente tem algumas publicações, alguns informativos que é para a sociedade, que é para evitar que a sociedade caia em golpe. É claro que o nosso sonho seria se ninguém caísse.
Mas a gente tem alguns informativos lá que vale a pena vocês lerem, então me adicionem lá, Comissão de Direito Digital da OAB Minas Gerais. Estamos 100% à disposição da sociedade, temos um trabalho em prol da advocacia, mas também para trazer aí uma resposta à sociedade, né, junto à Polícia Civil, junto ao Poder Judiciário. E agradecer ao Emerson pela oportunidade de estar aqui com você, com os nossos ouvintes, telespectadores. É sempre muito importante a gente vir e falar sobre esse assunto. Enquanto a gente está aqui, ou algum golpe está sendo criado, você pode ter certeza disso, mas é a partir dessa discussão que a gente consegue combater. Porque é uma sociedade informada, consciente, que a gente consegue aí realmente evitar esse tipo de situação. Então, muito obrigada pela oportunidade. Então, você viu aí, se desconfiou que é golpe, gente, é porque é golpe. Então, desconfiou, não faça, dê um passo atrás. Foi conhecer uma pessoa na internet? Marque o encontro em local público, viu, gente? Pelo amor de Deus, local público, um shopping, uma praça de alimentação, de preferência não vá desacompanhado. Então, sempre desconfie de quem está atrás de um telefone celular. Então, desconfiou do golpe, procure a Polícia Civil, faça a denúncia, procure um advogado da sua confiança, especialista na área e continue aqui acompanhando o podcast, o Investigador Pode Mais, que vai trazer para você sempre boas notícias, boas informações e como você se prevenir. Nós temos um golpe, gente, que acontece corriqueiramente. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu já conheço esse golpe, mas está sempre caindo, doutora Daniela, que é o golpe do empréstimo ou do amigo que teve o telefone clonado ali naquele momento. Paga um boleto aí para mim, isso já aconteceu comigo, inclusive, né? Não caí no golpe, né? Sou acostumado a mexer com isso, mas chegou ali naquele momento esse pedido de pagar um boleto. Então, gente, sempre fiquem atentos. Dê mais uma olhada, mandou um boleto para você pagar com desconto alguma coisa, confira primeiro se aquele boleto é realmente verdadeiro. Então continue seguindo aqui o podcast O Investigador Pode Mais, para você ter cada dia mais informação e mais conhecimento, principalmente daquilo que a Polícia Civil de Minas Gerais faz e daquilo que o investigador de polícia faz. E eu gostaria muito de agradecer aqui a doutora Daniela Avelar por ter aceitado esse convite de participar do nosso podcast e dizer que as portas estão sempre abertas para a senhora, viu, doutora? Muito obrigada. Sempre que me convidar, estarei aqui presente. E parabéns pelo trabalho de vocês. É importantíssimo e que bom que vocês estão fazendo isso. Tá? Muito obrigado. Eu sou o investigador Emerson Oliveira, presidente do Sindipol, e esse é o nosso podcast, O Investigador Pode Mais.